Boa tarde, alunos, tudo bem? Vamos então dar início aí, né, à semana 1 do PET 3. Portanto, esta semana nós vamos falar aí de porcentagem, né? Mas, na verdade, vocês já têm conhecimento, né, do que é uma porcentagem, né? A porcentagem, gente, ela está relacionada, né, com um número centesimal, seja na forma decimal ou na forma fracionária. Então, sempre que nós vamos, né, fazer um cálculo percentual, nós usamos da multiplicação e da divisão, né? Então, se eu quero, por exemplo, calcular 18% de um determinado número, eu vou multiplicar 18 por aquele determinado número e dividir por 100, certo? Mas no nosso dia a dia aparecem muito, né, o assunto porcentagem, e nós então podemos utilizar aí de algumas praticidade, certo? Então eu vou colocar aqui para vocês algumas taxas percentuais que nós podemos fazer cálculos, né, mentalmente. Então vejam só, nós temos, né, algumas taxas como 5%, 10%, 15%, 25%, 50%, 75%, 20%, 30%, 40% e as outras, né, de taxas inteiras, né, sem a gente ter ali, né, a parte decimal, que nós podemos usar desse cálculo mental. Por exemplo, 10% é o mesmo que 10 centésimo. Olha aqui a fração centesimal. E por que a fração centesimal? Porque 10% significa, né, que nós vamos ter ali 10 em cada 100, né? Sempre relacionado à quantidade 100. Então, 10 centésimo é o mesmo que 1/10. Por quê? Porque aqui nós simplificamos a fração, encontramos uma fração equivalente, né, irredutível. E aí nós podemos então fazer o cálculo aqui com a décima parte, porque 1/10 é o mesmo que a décima parte. Então veja só, 10% de 200, basta nós cortarmos o zero, ou seja, dividir por 100. Então vamos encontrar 20. 10% de 330, basta eu cortar ali o zero, porque significa que eu estou dividindo por 10, vai dar 33. 10% de R$ 789,30. Então, quando aparece número decimal, né, ou seja, número com a vírgula, basta eu caminhar um algarismo com a vírgula para a esquerda, que eu já estou aplicando aqui, né, um cálculo de 10%. Então, aqui eu caminhei com a vírgula para a esquerda um algarismo, deu R$ 78,93. Deslocamos a vírgula, um algarismo para a esquerda. Então, o cálculo de 10% é bem simples, né? Eu não preciso de utilizar da multiplicação e da divisão. Eu vou encurtar o meu caminho, né? Nós vamos fazer um atalho, né, usando esse cálculo mental. Se o número é um número inteiro, né, formado por zero na unidade, basta eu cortar aquele zero. Se ele é um número que não tem zero na unidade, eu conto, né, um algarismo e coloco a vírgula. E quando ele, né, é um número decimal, eu desloco com a vírgula para a esquerda um algarismo.
Ok, gente? Vou dar outros exemplos, né, de cálculo prático, né, para vocês fazerem aí direitinho, né, que a gente chama de cálculo mental, em outros vídeos, ok?